tarde. Interessante, meus irmãos, boa tarde a todos. Interessante que dá a aparência que a palestra foi cortada, mas terminou exatinho, tá? Ali termina a palestra. Muita paz, muita luz, que a doce e serena paz do Mestre Jesus nos envolva nessa tarde de hoje, sobretudo a espiritualidade aqui presente, em nome dos nossos padrinhos, mentores, né? Que é Chico Xavier e Maria Santíssima, que nos envolva nessa tarde, nesses estudos. É interessante quando falei também que essa senhora Anete, a qual eu gosto muito, ela falou lá relativamente à mediunidade e uma frase que eu sempre toco e vou falar. E eu não sabia que nessa palestra ela falava isso. Aliás, eu nunca tinha visto. Fraterna, seja bem-vinda, Caco, para ti pela mesma forma, a sala Luz no Caminho. O Acer, nós já temos a pessoa para fazer a prece? Você convidou alguma pessoa? Você não convidou, não, né? Meus irmãos, há algum voluntário aí para fazer a prece? Eu tinha falado com a Miriam, mas ela está no trabalho e não pode usar o microfone agora. Pati, a própria Acer, Fraterna, há algum voluntário aí para fazer a nossa prece inicial? Muito bem, então. Muito bem, Fraterna, muito bem. Então vou descer, a nossa amiga, irmã Fraterna, fará a abertura para nós. Sintam um abraçado, meus irmãos, e um beijo em centro dos vossos corações. É com você, minha amiga. Assim, nós vamos iniciar esse dia com uma oração. Desculpe. Por maior que seja a tempestade que o envolve, não perca seu equilíbrio. Todas as tempestades passam, e se soubermos recebê-las com serenidade, nenhum mal nos causará. Jesus dormia no fundo da barca, quando os discípulos o chamaram, nervosos. Ele acalmou tudo, e tudo deu certo. Façam o mesmo. Recorram ao Mestre Divino para que as tempestades se acalmem a seu lado. Que a paz esteja com todos vocês e vamos estar atentos mais uma vez para... Não dá mais para falar, gente. Beijinho. Desculpe, querido beijo. Valeu, minha amiga Fraterna, valeu. A gargantinha não estava assim te ajudando muito, mas valeu mesmo. Tudo de bom. E obrigado por ter feito essa prece, para nós assim seja. Meus irmãos, então, novamente eu lhes desejo muita paz, muita harmonia, e que a espiritualidade que esteja presente aqui, dos dois planos, sobretudo aquela espiritualidade mais evoluída, nos impulsiona ao propósito de bem servir. Como está no banner, mas antes de entrar no tema, eu gostaria que alguém colocasse... o Nando colocou 94, maravilha, muito obrigado, Nando. 94. Então, 94, nós vamos ler aqui de Carlos Torre Pastorino, 5 minutos de sabedoria. E 94, meu amigo Nando, diz-nos textualmente o que segue. Nando, Deus habita dentro de você. Deixa então que sua bondade se manifeste através dos seus olhos, tornando-os brandos de compreensão, quentes de compaixão, ternos pelo perdão constante a todos. Que nenhum olhar de impaciência ou condenação tolde a beleza de sua vida, que sua fisionomia irradia contentamento de felicidade, de tal forma que todos se aproximem de você, sejam contaminados por seu otimismo. Então, quando nós levantamos de manhã, escovamos os dentes, passamos uma água no rosto, nós ali naquele momento, gostei, Sandra, naquele exato momento,
nós decidimos sobre a nossa felicidade durante o dia todo. Devemos ser pacientes, devemos ser afáveis, devemos externar, espargir o perdão. Por quê? O início da frase que Nando nos solicitou, porque Deus habita dentro de nós. Deus é uma partícula de nós. Nós somos a sua essência. E o que é essa essencialidade de Deus? Mestre de luz, seja bem-vindo e boa saída pela mesma forma. Serena e Cascopes, sejam bem-vindos à sala Luz no Caminho. Então deixa sair, seja terno, dê um sorriso, olha com meiguice. Não critique por criticar, não julgues por julgar. Nenhum olhar de impaciência, seja calmo, afável. Então, se assim procedemos, efetivamente, nós, de uma certa forma, sintonizamos com as outras pessoas. Pois é, meus irmãos, então tá aí. Veja bem, tem uma música de fundo aqui, eu coloquei longe, ela não está perturbando não? Eu perguntaria. Então, Nando, é isso aí, sabe? Nós devemos, em função até da divindade que habita em nós devemos ser brandos, pacientes, afáveis. Hora nenhum sermos assodados, apressados. E isso, segundo a mensagem, devemos, pela mesma forma, externalizar e visualizar isso na nossa face. Porque você contagia a outra pessoa. E quantas vezes a gente chega em determinado ambiente, chega em determinado local, e a gente nunca talvez viu aquela pessoa, mas pela sua expressão facial, pela sua gesticulação, pela sua maneira de conduzir ou entabular certo tipo de conversa, nós nos afastamos, nós tornamos-se arredio àquela pessoa. Enfim, talvez porque ela não está praticando aquilo ou aquela mensagem, com o contido na mensagem que o Nando solicitou que lêssemos, que é 94. É a brandura, a afabilidade, a meiguice, o amor externado na face, né? Muito bem, meus irmãos. Então, hoje nós vamos falar dos médiuns, né? Nós estamos no capítulo 14 e nós vamos falar dos médiuns. E vamos falar dos médiuns, efeitos físicos, pessoas elétricas, médiuns sensitivos e impressionáveis, porque, na verdade, é uma relação bastante extensa da mediunidade. Lá no Livro dos Espíritos, e a nossa palestrante extraordinária, a qual eu admiro muito, que é a Nete Guimarães, filho de Geraldo Guimarães, e a mãe dela, eu me esqueci o nome agora, todos três extraordinários palestrantes, né? Lá na 459 diz que os espíritos nos influenciam mais do que podemos nos imaginar, né? De ordinário, ele que nos influencia. E em função desta afirmação, muitos espiritistas, muitos espíritas, diz o seguinte: ora, então nada vou fazer, nada vou agir, nada vou obrar, porquanto sou influenciado pelos espíritos. Então tudo que ocorrer é por ação dos mesmos. Mas na verdade a gente esquece. Na 459, 8 para frente, 467, lá na 67 diz o seguinte: com relação à obsessão, aos obsessores, àqueles espíritos que nos influenciam, sobretudo para o mal, como ficamos livres dos mesmos, ou como podemos obstacular a sua ou as suas influências.
Aí diz o seguinte, é você melhorando moralmente, praticando o bem, né? Porque o bem efetivamente afugenta o mal. É só com a prática do bem e você melhorando moralmente que você vai afastar o obsessor. Ora, Kardec, em uma determinada parte aqui dos livros de médium, ele diz que médium, como disse aí na tela, o nosso irmão, parece-me que ele saiu, que é o medianeiro, né? É aquele que intermedia a comunicação do plano físico, ou melhor, do plano espiritual para o plano físico. Então o médium tem essa função precípua, fazer esse meio de campo, fazer essa intermediação dos espíritos para o mundo corpóreo. Mas o fato de você ser influenciado e materializar essa influência, daí não significa dizer que você é médium. Todo aquele que sente num grau qualquer essa influência dos espíritos, é por esse fato médium. Essa faculdade é inerente ao ser humano. Por quê? Porque todos nós somos influenciados. Todos nós somos influenciados. Mas daí não constitui que todos são médium. Por isso mesmo, raras são as pessoas que não têm algum rudimento da mediunidade, conforme a nossa palestrante falou. Todavia, mas, porém, todavia, essa partícula, eu gostei que ela usou, que eu falei que eu também ia usar. Nando é uma pessoa extraordinariamente muito boa, trabalha em paisagismo, faz projeto, mas é uma pessoa assim, preguiçosa, não gosta de vir na sala. Quer dizer, essa partícula adversativa, na verdade, vai determinar o que a gente quer dizer. Ele é uma boa pessoa, mas a partir daí que vai. Então o que Kardec coloca? Kardec coloca o seguinte: pode, pois, dizer que todos são mais ou menos médios. Todavia, ou mais, é o que vale daqui para frente, usualmente só assim se qualifica aqueles quem a faculdade mediúnica é deveras contundente, reconhecida, visível, né? Então, esses são médios. Esse mais aí, essa todavia. Então, o fato de você ouvir alguma voz, ter alguma sensibilização, sentir algum arrepio, ter intuição através do sono, mesmo em acordado, ocasionalmente, ter uma dupla vista, né? Alguma parte sonambúlica, não significa dizer que você é médium. Médium é aquela pessoa que tem, de forma latente e constante, aquela característica mediúnica evidenciada. Então foi isso até que a nossa amiga, a Anete, falou com outras palavras, né? Mas eu falei, olha, você parece estar lendo meus pensamentos. Se bem que isso aí é uma palestra gravada, já existia, né? Então, todavia, assim Kardec diz, assim só se qualifica médium aqueles em quem a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes e de certa intensidade. Então aí é denominado médium. Não é? Certa feita você estava viajando e teve uma premonição, via sono, mesmo acordado, o carro vai bater e não entrou naquele carro. Não... E aconteceu que o carro caiu na ribanceira ou caiu na ponte, e você, em função disso, ou daquela ida, ou daquela viagem no avião, não morreu, não desencarnou. Ah, não, eu sou médium, eu previ. Não. São os rudimentos. É aquele negócio que ficou bem caracterizado, que Kardec acima falou. A mediunidade sendo um atributo do ser humano, porque sofremos as influências espirituais, sofremos a influência do espírito, não raro alguma pessoa ter dela algum rudimento. Então, o fato de você prever que o carro ia cair, prever uma tsunami, prever um transtorno, isso não decorre que você é médium. Médium, efeitos
constantes, contundentes e permanentes. Aí sim é dito médium. E para a mediunidade, ela está em campo bastante diversos. E bastante efeito, né? A manifestação do médium pode ser por efeito físico, né? Dos médios sensitivos, médios impressionáveis, médio audiente, videntes, sonambúlicos, curadores, pneumatógrafos, escrevente ou psicógrafo. Ah, não, mas eu vou lá no centro. Muitas vezes lá no centro, no nosso centro, o centro que eu frequento, não tem médium curador. Então, em não havendo médium com essa especificidade, bom retorno, Armando, seja bem-vindo à Sala Luz. Se não há médiums com essa especificidade, com essa característica mediúnica, eu não vou receber a cura. E por falar em mediunidade, eu frequento 3 centros. Um dos centros que eu frequento, lá tem das 19h30 às 20 horas, começa a sessão doutrinária, a sessão pública, às 20 horas. Das 19h30 tem uma médium lá que fica psicografando. E normalmente 3, 4 mensagens. Eu tinha 2 anos e meio, ou quase 3 que eu frequento lá, e nunca tinha recebido. E para minha surpresa e bastante emoção, nessa segunda-feira última recebi uma mensagem do papai. Eu tenho vou fazer 62 anos. Minha mãe morreu, eu tinha 2 anos e 8 meses. Meu pai morreu, eu estava com menos de 30. Então, quando meu pai morreu, que a minha mãe morreu, tem quase 60 anos, e o meu pai tem praticamente 30. Aí o meu pai manifestou numa mensagem. Ele disse o seguinte: querido filho, nem sempre veio entre aspas, quem está vivo sempre aparece. Então eu quero falar para você que eu estou muito bem aqui, não tenho encontrado os nossos amigos, estou trabalhando efetivamente, mas não estou totalmente bem para voltar. Voltar seria a reencarnação. Preciso estudar ainda muito. Nós encontramos em pensamento. E minha mãe, sempre eu oro, eu faço oração para pelo menos sonhar com ela, porque quando ela faleceu, eu tinha 2 anos e 8 meses, nunca nem sonhei, eu não sonhei. E tanto é que eu não tenho uma lembrança física dela. Tem, porque tem fotografia, né? Pois bem, aí ele fala, sua mãe está muito bem. Ela está muito bem, inclusive está preparando para voltar. Eu achei interessante, né? E lá ele fala para mim, para a gente continuar o trabalho, tudo. Não tem nenhuma comunicação de ordem particular, ou seja, nenhuma orientação. E isso depende muito do médium, né, meus irmãos? O médium, quando a gente fala desenvolver a mediunidade, é mais no que se refere a educar. Por exemplo, se o espírito, ao médium dar a passividade, comunicar e falar algum palavrão ou falar alguma coisa no centro e essa mensagem ser lida, o médium educado, ele simplesmente filtra e não diz. Por outra, quando o médium não é mecânico, ou seja, quando ele é consciente, pode naturalmente o espírito querer dizer alguma coisa e o médium filtrar e falar com as suas próprias palavras. Mas por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo que você não tem como, em comunicação psicofônica ou psicográfica, e nós vamos ver aqui, condição de falar textualmente, não, esse aqui é meu pai, é minha mãe, esse aqui é o espírito X, excetuando-se dentro da comunicação psicográfica vir alguma coisa que assim, alguma coisa muito particular, muito de vida de vocês dois. Mas esse centro que eu frequento, todas as mensagens são lidas, e eu tenho observado que lá não tem, nesses 3 anos que eu tenho, não tem assim comunicações dando recado, pedindo alguma coisa assim de cunho particular. Talvez até o espírito assim o faz, mas o médium, ele
ele filtra, ele não deixa isso ir para frente. Muito bom. Médio de efeitos físicos. O médio de efeito físico são particularmente aptos a produzir fenômenos de efeito físico. E o que são esses fenômenos de efeito físico? São fenômenos fenômenos materiais, né? Com movimentos de corpos inertes, de ruídos, de batida na parede. E isso pode muitas vezes divertir espíritos de uma evolução mediana ou de pouca evolutividade, né? São denominados mais no campo de espíritos batedores, são aqueles espíritos simples, eles que se atêm mais a esse tipo de movimentação, a esse tipo de comunicação. E dentro dessa mediunidade de efeito físico tem os médios facultativos, são os que têm consciência do que fazem, né? E os médios involuntários, eles fazem sem saber. E a nossa doutrina, meus irmãos e admiradores da doutrina espírita, nasceu sobretudo desses dois tipos de mediunidade. A movimentação de mesas, dançante, o barulho nas paredes, né? Com as irmãs Fox, e mesmo antes das irmãs Fox, até a gente... isso é um aspecto mediúnico, e mediunidade existiu desde que mundo é mundo. Então, a nossa doutrina, ela nasceu dessas movimentações físicas. Pati, bom retorno. Os efeitos mais simples são a da rotação de objeto, pancada, produzidas mediante o levantamento desses objetos, ou da sua própria substância, né? Isso foi quando nasceu Kardec. Ele inicialmente tomou conhecimento desses movimentos, e isso aí era em casas, em sessões lá na França, muitas vezes em exibicionismo. Tinham bastante mágicos, prestidigitador, gente, não saiu. Isso é bom, viu? Mas então, uma prestidigitação, né? Prestidigitação, é uma prestidigitação, um mágico, por exemplo. Então, na verdade, Kardec, a essas primeiras ocorrências, eu assistindo a essa sessão, ele saiu mais desacreditando do que acreditando. E ele era um estudioso do magnetismo, estudou 31 anos magnetismo, e ao verificar isso, posteriormente, isso já, né, em 1855, ele verificando, ele tomou conhecimento desses movimentos em 54. Em 55, na casa da senhora Polly Mason, ele vendo esses efeitos físicos e vendo que as pessoas que ali estavam, os medianeiros, que normalmente eram meninas, ali estavam, começou a chamar a atenção dele. E aí ele viu que por detrás daqueles movimentos haviam inteligências. E ele percebeu que aquelas inteligências eram de pessoas que tinham vivido na Terra, que tinham vivido outrora, né? Ou seja, não estava mais no mundo de carne, na carne. Quer dizer, se o espiritismo não evoluísse mais nada e ficasse tão somente aí, prestidigitadores. Valeu, fraterno. O quase não saía, viu? Prestidigitador. Eu já tenho que falar umas 3 vezes. Então, ele percebeu que se ficasse só naquilo e a descoberta que tinha espíritos, só aquilo já era uma máxima extraordinária. Que máxima é essa, irmão X? Ora, de que há vida após a morte física. Já seria extraordinário. Se o espiritismo nada mais fizesse, nada mais em seu bojo, dentro dos seus parâmetros, tivesse alguma coisa, só de provar, porque ali é provando. As demais religiões, desde que o mundo é mundo, fala de alma, de espírito, de vida após a morte, mas não provava ali, ficou provado. Então, se parasse ali, já seria uma extraordinária coisa. E aí, Kardec foi formulando os questionamentos,
de uma forma muito didática, né? Ele, como pedagogo, tinha método, e ele implementou esses estudos socráticos, são estudos de perguntas e respostas, e foi obtendo as respostas num primeiro momento, satisfazendo a sua curiosidade, propriamente dito. Num segundo momento, agregou-se às perguntas outras formuladas por amigos seus que participavam ali da reunião, e ele percebeu que daquilo ali estava formando uma doutrina, estava explicando muita coisa, e pela orientação dos seus amigos, ele publicou. Aí nasceu, em 18 de abril, tem 3 dias, há 2 dias atrás, comemorou-se a publicação do Livro dos Espíritos, com 501 questões, em 18 de abril de 1857, que é um manancial extraordinário. E esse Livro dos Espíritos são divididos em 4 partes. A primeira, causas primárias, né? A segunda, a comunicação dos espíritos, o mundo dos espíritos, que deu esse livro aqui, originou o Livro dos Médiuns. A terceira, em decorrência da comunicação dos espíritos, e a parte filosófica, gerou um código moral, que aqui no Ocidente nós chamamos religião. E a quarta parte do Livro dos Espíritos, que é Penas Futuras, né, gerou o Livro dos Céu e Inferno. Então vocês observam que o Livro dos Espíritos é a base de todos os livros. E hoje nós estamos vendo aqui a parte ciência de nossa doutrina. Ciência por quê? Porque o estudo da comunicação existente entre os dois mundos. Mas aí, qual que é a parte religiosa dessa? São os códigos morais, que parece que vai da questão 614 ou 44 a 919, 900 e pouco. São a parte moral. Gerou o quê? O Evangelho segundo o Espiritismo. Esse aqui, Livro dos Médiuns, a parte ciência. E a parte filosófica, que é a pergunta, né, o questionamento. De onde eu vim, o que eu estou fazendo, para onde eu vou, qual a razão da dor, da doença, por que existem pessoas ricas, pobres, por que tudo dá certo para o meu vizinho e nada dá, porque uns agora estão, assim, de uma certa forma, mais tranquilos e outros estão em seu trabalho. Quer dizer, essa aí é a parte filosófica. E está muito bem consignada no Livro dos Espíritos também. Pois bem, falamos aqui que os médiuns de efeito físico são aqueles que produzem fenômenos, né? Uns são voluntários, outros não. Uns sabem o que fazem e outros são mecânicos, são involuntários, e que são muito difíceis, notadamente quando de uma psicografia a pessoa não sabendo nada, sendo Kardec nessa época falava escrita direta, né? As 501 questões do primeiro livro foi tudo quase mecanicamente escrito, meus irmãos. E isso foi muito importante, porque não tinha interferência mediúnica. O médium em si não colocava o pensamento dele naquilo que era exortado, escrito, né? Era colocado em papel, ou mesmo de forma psicofônica. E foi muito bom porque ali era a manifestação. Então, os princípios básicos, os princípios basilares de nossa doutrina, Dulcimário Vargas, seja bem-vindo, e Helder, pela mesma forma, a Sala Luz no Caminho. São ditos elementos psicográficos ou psicofônicos, psicográfico através da escrita e psicofônicos, de forma mecânica, de forma direta. Essas meninas, as filhas do senhor Budan, a Judite, Jafé, médios adolescentes, Kardec até preferia essas médios adolescentes, não só porque tinham uma mediunidade mais ostensiva, como também não ficaria em entrelinhas que havia parte medianímica em relação às suas comunicações. Certa feita eu falava, você já imaginou se tivesse um Delane, se tivesse ali, Lombroso era da época, eu não sei, Armando,
mas se tivesse várias pessoas cultas intermediando, o Kardec já era uma pessoa extremamente culta, ele pertencia à Academia de Letras, tudo que ele fazia era sucesso, tanto é que depois do Espiritismo, em uma das médiuns lá, falou de uma encarnação de druida, quando, na época dos druidas, que ele chamava Kardec, e ele pegou esse codinome, porque ele não queria que Hipólito Leon Denizar Rivail, que tudo era sucesso e fazia, tudo que publicava dava dinheiro, que se amanhã tivesse sucesso essas codificações que o mesmo fez, fosse devido ao seu nome real, o professor Rivail, né? Então por isso que adotou esse pseudônimo Kardec. A razão se revolta à lembrança. Nas torturas morais e corporais, aqui quem está falando Kardec, a que a ciência tem por vezes sujeitado criaturas fracas e delicadas para se certificar da existência de fraude e da parte dela. Tais experimentações a miúde feitas, maldosamente, são sempre prejudicadas às organizações sensitivas, podendo mesmo dar lugar a graves desordens na economia orgânica. Isso aí significa, em outras palavras, você forçar uma situação, né, meus irmãos? Por exemplo, obter uma situação a ferro e a fogo, batendo na pessoa, através de uma coercitividade. Você vai fazer uma de uma forma muito autoritária e conseguir alguma confissão, conseguir alguma coisa relativamente a esse autocracismo, eu diria. Então você impor. Isso aí você causa vamos dizer, destemperança na parte orgânica do paciente. Regressão de memória, por exemplo. Regressão de memória não é uma coisa, é bastante válida. O profissional habilitado pode e deve fazer, tem-se, né? Consegue e logra bastante êxito, mas tem que ser um profissional altamente habilitado, porque senão você vai provocar uma desestrutura orgânica e, sobretudo, no que refere-se à parte orgânica da pessoa, né? Que traz problemas seríssimos. Fraterna diz, apometria. Lucy, Mary e Ney, seja bem-vindo. Fraterna diz, apometria. E o que é apometria, meus irmãos? Apometria é espiritismo? Apometria, como radiestesia, cromoterapia, sonoterapia, regressão de memória, nós, espiritistas, respeitamos, mas não é. Apometria muitas vezes, tem um determinado material, um objeto, um violão, por exemplo. Eu coloco a mão naquele violão, eu olhei aqui, tem um quadro de Picasso aqui, psicopictografia, né? Psicopictografia. Eu estou vendo aqui na minha frente, tem um Picasso que eu comprei. Se eu coloco a mão nesse quadro, digamos, eu colocando a mão nesse quadro, aí eu já começo a visualizar quem o fez e os problemas que essa pessoa que fez. Então eu tenho uma contextualização, eu na condição, não é médium, né? Eu tenho uma contextualização da pessoa que pintou, da pessoa que desenhou, da pessoa que fez, ou as pessoas relacionadas. Isso aí é a apometria. Muitas vezes, e tinha aquela senhora que foi contratada pela Petrobras, ela tinha um poder de visualização aonde estava as minas de petróleo, ou, por outro, o local que se encontrava mais petróleo. Então, a apometria é esse caso. Não é espírita. A pessoa, muitas vezes, ela encostando em algum objeto, ou estando próximo, fala coisas assim que a gente fica extasiado. Não é espírita. Radiestesia. Radiestesia é, normalmente, e até a palestrante falou aí, né? Eu estava vendo ela falando, é você com um cristal amarrado em um cordão e pede-se à pessoa para segurar o cristal e pensar, por exemplo,
fraterna está grávida. Ela quer saber se é homem ou mulher. Então ela segura essa linha, no final tem um cristal, e a gente convenciona, ó, se for mulher, o cristalzinho vai girar de forma circular. Se for homem, vai de forma horizontal. Aí a gente fala, é só sim ou não? Fraterna está grávida? Sim ou não? Aí sim. Fraterna está grávida? Se girar, por exemplo, a gente convencionar em círculo, sim. Se horizontal. É homem ou mulher? A gente não pode perguntar. É homem? Se for sim, é mulher? Não, né? Então é dessa forma. Isso é radiestesia. Mas também não tem nada a ver com o que se pratica nas casas. Você vai em algumas casas, tem cromoterapia, sonoterapia, radiestesia, a própria apometria, que é a nossa colega fraterna, mas não existe. Verdadeiro não, só existe um espiritismo colocado. O restante são manifestações mediúnicas, erroneamente denominado como espiritismo, né? O bandismo é o bandismo. Vale do Amanhecer é Vale do Amanhecer. Candomblé, sim, acredita em reencarnação? Acredita. Acredita na manifestação dos espíritos? Acredita. Mas nem por isso é espiritismo, é mediunismo. Regressão de vidas passadas também se encontra em centros espíritas, sem dúvida. Mas isso é muito perigoso, é o que nós estávamos falando. Deve ser feita e é válido por profissionais qualificados. Então, pois bem, os médios involuntários são muito difíceis, né? Então, os médios mecânicos. E ocorre muitas vezes a pessoa sem cultura nenhuma sair daquela comunicação mensagem extraordinariamente além da sua parte cultural. E ele muitas vezes não saber nada. Em caso de língua, sair ele psicografar em uma língua que nem conhece. Mas isso aí pode ser até animismo. A pessoa nem médio não é a lembrança de uma vida interior. Está latente em seu subconsciente, né? Nós já tivemos uma oportunidade. Você psicografar uma mensagem em alemão, em inglês, você não falando nem alemão nem inglês, e aquilo não ter sido um espírito que o inspirou, que o intuiu, inspirou no caso, né? Que está presente. Mas pode ser você lembrando de alguma das suas reencarnações. Então, pode ser naturalmente uma coisa que você não conhece e tratar-se de um animismo vindo do seu próprio espírito. A razão se revolta à lembrança das torturas morais que nós falamos, né? Então não adianta você, de uma certa forma, apertar o cerco moralmente, ou muitas vezes até conforme o policial faz, bater, promover um assédio para você conseguir alguma coisa. Isso aí você causa alguma coisa muito séria na parte orgânica, sobretudo do perispírito. E eu não sei quem aí estava falando. Deixa eu ver se a pessoa está aí. Não está mais não. Eu pedi para que ela me lembrasse, para me falar de duplo etérico, e ela estava falando em duplo etérico. Mas duplo etérico, meus irmãos, vamos dizer aqui, é a colinha. Nós somos sabedor que o perisperma, o que reveste o espírito, é o perispírito. E precisa revestir o espírito para esse inteligenciar a matéria, fazer a ligação do perispírito à matéria. Porque o espírito, não sendo matéria, ele é muito sutil, muito volátil, e precisa do perispírito, que é também volátil, para fazer a ligação à matéria. Mas agora, na ligação da matéria ao perispírito, sim, aí tem esse duplo etérico. Eu falei para ele me lembrar, e eu não sei quem digitou. Aí foi no início, ele estava escrevendo até com a parte, com a letra azul. Bom, mas não vem o caso. Aí então, o duplo etérico seria a parte áurea, aquilo que liga o perispírito à matéria propriamente dita. O efeito de Kirlian, que foi aquelas fotografias, aquilo sim é a parte, é o duplo etérico. Então o duplo etérico, vamos dizer, a colinha branca, aquela tenaz que liga
o perispírito à matéria propriamente dita. Falou, vai com Deus. Tudo de bom para você, Cacópio. Ney Júnior, eu cumprimentei, seja bem-vindo à Sala Luz. Por isso mesmo, tais fenômenos são mais de ordem moral. Deve-se evitar com escrúpulo, cuidado de que se possa sobreexcitar a imaginação. Isso é o caso de nós, na condição de médium, fazer assim grande esforço moral ou, de uma certa forma, direcionar aquele paciente a exercer essa ou aquela mediunidade, né? Isso é muito perigoso. Mais à frente aqui, Kardec disse, entretanto, se houvesse um pouco mais de discernimento, teria ocorrido aos que os praticaram que não queimavam o diabo, porque queimar o corpo que se supunha possesso do diabo. Ora, o que é isso? Sobretudo o catolicismo ou as cruzadas, quando algum cientista, quando alguma pessoa, algum médium se notabilizava em alguma ação, inclusive espiritual, tendo contato com os espíritos, e eles diziam que eram contatos com o diabo, com coisa ruim, com o espírito intercessor, né? E que nós chamamos obsessor, ou seja, o cidadão é um bruxo, vamos queimá-lo. Mas na verdade, olha que estultice, olha que estupidez. Queimando o corpo, você não queima o demônio, não queima esse obsessor. É uma estupidez sem tamanho, né? É aí que Kardec falou que se houvesse um pouco mais de discernimento, as pessoas da época não praticavam esses atos nefandos. Desde que o diabo que queriam livrar-se, ao diabo que deveria combater, que deveria matar. E como nós combatemos ou acabamos com o mal? Rosalinda, seja bem-vinda à Sala Luz, paz e luz, minha irmã. Fazendo o bem. Você só dissipa o mal, dissemina o mal, acaba com o mal, praticando o bem. Você, de uma certa forma, expele. Acaba com o obsessor, melhorando, evoluindo moralmente, fechando as portas ou a janela, porque muitas vezes, e sem você perceber, você se apraz, rejubila, fica feliz em ele estando ali com você. E ele, pela mesma forma, mais feliz fica ainda, porquanto você fica naquele mesmo patamar. Os seres invisíveis que revelam sua presença por efeitos sensíveis são, em geral, espíritos de ordem inferior, que podem ser dominados pela ascensão moral, né? A aquisição desses ascendentes é o que devemos procurar. Então, o ascendente moral, a ascensão moral. Inicialmente, eu estava falando da psicografia do meu pai. O que eu achei muito interessante na psicografia do meu pai, ele falando que não estava em condição de voltar, isso com 30 anos. Ele estava estudando, que lá tinha... E mamãe já estava preparando para voltar, assim como, aí lá num determinado local, ele falou, assim como nós aqui estamos preparando para partir. Veja bem, enquanto aqui nós preparamos para partir para o mundo espiritual, estando nesse mundo errático e espiritual, prepara-se para voltar. Olha que coisa extraordinária. É isso que eu achei muito, o ponto alto, que eu achei que nós somos sabedores através do estudo, dos estudos. Achei muito interessante isso na psicografia, essa psicografia que eu recebi do papai. Então nós vimos aqui que essas manifestações físicas, elas advêm de espíritos não muito evoluídos, não espíritos talvez bem inferior a nós, espírito que se compraz, que se lucupleta com essas bestialidades, essas coisas que não levam a nada, não acrescenta nada. Bárbara, boa tarde, seja bem-vinda. Paz e luz, minha irmã. Gilberto, pela mesma forma. Então, são espíritos de baixo calão. Fato digo de nota, Kardec coloca, é que a experiência confirma que, em tal caso, uma criança, muitas vezes, e ele fala aqui, a criança tem mais condição moral do que pessoas
pessoas já de idade, pessoas, vamos dizer, estudadas. Mas nós somos sabedor que ali numa criança é um espírito velho. A vida não começa no berço e nem termina no túmulo. Somos sabedores que temos a individualidade e somos espíritos milenares. O caso, por exemplo, daquelas adolescentes que trabalharam na edição na primeira edição do Livro dos Espíritos, né? E também na revisão. A Jafé, uma média, ela de 14 anos, ela trabalhou na revisão da segunda edição do Livro dos Espíritos. Kennedy, seja bem-vindo, paz e luz. Médios sensitivos, agora vamos passar para as qualidades dos médios, né? As qualidades. Médio sensitivo ou impressionáveis. Na verdade, toda característica mediúnica, o médium precisa sentir. São chamados médios sensitivos as pessoas, né, que sentem a presença dos espíritos. E esse sentimento é de uma forma bastante plural. Umas pessoas sentem como um sopro, outras pessoas sentem como se tivessem um roçar, um arrepiar, outro como se estivesse passando, outro como um próprio cego de nascença. Muitas vezes ele sente quando determinada pessoa aproxima. Muitas vezes a pessoa não precisa assentar-se, né, fazer algum movimento, porque poderá, através do movimento, clarificar ou designar a característica daquele que assim procede. Mas ocorre que o cego, dentro dos familiares, quando chega, ele conhece, não, esse aqui é o pai, é a mãe, ou aquela pessoa que toma conta. Assim são os médios sensitivos ou impressionáveis. Então todos os médios são impressionáveis, ele tem que receber a impressão do espírito. Ele sofre a impressão do espírito e dá sequência à comunicação. É o fato que o animal não é médio. Não é médio por quê? Ele sofre a impressão do espírito? Ele sofre a influência do espírito animal? Sofre. Entretanto, ele não sabe materializar ou passar à frente essa influência. E para você ser médio, você tem que sofrer essa impressão, saber o que está falando ou lhe impressionando e passar isso à frente. Médio audientes, estamos terminando, não é mesmo? Médio audientes. Esses médio audientes pode ser ouvinte, né? Pode ser a pneumatofonia. O que é a pneumatofonia? Pneu é ar, né? É simplesmente você ouve o espírito falar. Isso ocorreu muito lá com as irmãs Fox, né? Se for... aliás, até no caso delas, não foi pneumatofonia, mas sim foi tipologia, o barulho. Se é verdade, bate 1. Se não, bate 2. Se você está aqui... Agora, muito obrigado, Wasser. Então, a pneumatofonia é a fala, você ouve, muitas vezes você ouve. Esse ouvir, você pode ouvir no centro do seu cérebro, como você pode ouvir clara e cristalinamente. Você não só pode ouvir, e como pessoas que estão junto com você ouvem. E quando a gente ouve essas vozes do espírito, ou de espírito, normalmente é quando o corpo está num afrouxamento da matéria, ou seja, num estado de doença, num estado de doença, próximo a dormir, no estado de doença, próximo a dormir, num estado de anestesia. Então você libera-se da matéria e começa a ter essas influências relativamente a espírito. Então a audiente pode ser dessa forma. E vamos, meus irmãos, o médio falante, né, a psicofonia. A psicofonia, então, o espírito chega e inspira. Fala isso assim, assim, ele fala. Então veja bem que é inspirar. A inspiração ela é diferente da intuição. A intuição, por exemplo, você dorme
o seu espírito no estado de liberdade, em assembleia, em conjunto ou em interrelacionamento com outro espírito, ele entabula conversações no plano espiritual. Ao você acordar, fazendo alguma coisa, você lembra daquilo. Então chama-se intuição. A intuição, ela é anímica, ela vem do seu espírito. Você lembra daquilo que o espírito te inspirou. E a inspiração, o que é? É esse caso do médio falante. Olha, dá esse exemplo aí, Décio. Fala relativamente a esse quadro, né? Esse quadro de Picasso aqui, aquele exemplo que nós falamos da apometria. Nesse momento, e eu assim procedendo, eu sou inspirado. Então nós temos que ter cuidado, porque nesses centros espíritas, nas associações, nas reuniões aqui mesmo no Patalk, a gente ouve muito colegas falarem sobre intuição. O espírito me intuiu, ou eu vi essa intuição. E na verdade é inspiração. Meus irmãos, então está aí o que nós propusemos dentro das nossas limitações, né? Foram colocadas. E eu lhes pergunto, alguém gostaria de fazer algum complemento, de fazer algum questionamento, de falar alguma coisa dentro do tema? Porque nossa sala, ela é democrática. Aqui não é só a gente que usa o microfone. Algum irmão, eu pergunto novamente, algum irmão relativamente à mediunidade, relativamente, né, a essa comunicação mediúnica, efeito físico, sensitivo, e dos médios audientes, gostaria de falar? Perfeito. Pode fazê-la, Muriel. A Bárbara coloca, irmão X, por favor. Nós somos espírito vivendo uma esperança humana, ou humano vivendo uma esperança espiritual. Veja bem, isso aí não é feito de palavra. É aquele negócio, inclusive surgiu um comercial extraordinário. Nós comemos aquela batata porque é fresquinha, ou é fresquinha porque a comemos? Na verdade, Bárbara, nós não somos humanos. Nós estamos vivendo muito pouco tempo passando pela vida humana, porque na verdade somos espíritos. Nós nascemos espíritos. Nascemos não, nós fomos criados simples, né? E ignorantes, ou seja, no mesmo patamar e nível de conhecimento. E fomos direcionados ao rumo da sabedoria e da luz pura. Então, nós aqui, como humanos, vamos testificar e colocar na prática aquilo que de uma certa forma nós planejamos no mundo errático. Então nós estamos colocando aquela experiência espiritual. E quando lá, no plano espiritual, a gente está, que também tem estudo, e no início eu falei relativamente à psicografia que eu recebi segunda-feira do meu pai, que falava em estando lá, estudando para voltar, e que nós estamos aqui, e de uma certa forma evoluindo para melhor ficarmos no plano espiritual. Então, são experiências. Nós estamos aqui aprimorando o que aqui fizermos, no sentido de progredirmos para ter uma melhor experiência na vida espiritual. E, na vida espiritual, vamos também progredir, idealizar e planejar para colocarmos na prática as experiências vividas nesse mundo dito espiritual. Porque, na verdade, a rigor, Bárbara, não existe mundo espiritual e mundo corpóreo. O mundo espiritual é este aqui. Por que esse aqui? Esse aqui é o universo é o mundo espiritual. Sois influenciados as vossas ações e os vossos pensamentos? Mais do que imaginais, responde a espiritualidade maior. Nós os acotovelamos, nós os dirigimos, nós os impulsionamos a fazer isso e aquilo. Quer dizer, de ordinário, eles que nos dirigem, não que nós somos marionetes porquanto temos o livre-arbítrio. Então, esse é o mundo, esse que nós estamos aqui é o mundo espiritual.
estamos naturalmente em um plano diferente. O Acerfal coloca, todos os nossos... Muito bem. A Bárbara. Muriel. Irmão X, tem algo que frequentemente me incomoda, mas acho que já estou me acostumando. Algumas noites me acordo com a impressão de que tem alguém ao meu lado. Porém, algumas vezes, sinto medo. Mas, nesta semana, eu tive vontade de perguntar, quem é você? Por que está aqui? Eu estaria fazendo o correto ou tentar contato com aqueles que vejo apenas sinto? Veja bem, Muriel, você já viu falar que nós, e dentro do próprio movimento espírita, estão advogando e querendo centros, implementar centro espírita sem espíritos? Deve-se evocar espíritos. E quando eu falo evocar, pode ser corretamente invocar, tá? Deve-se evocar espíritos. Evidentemente que você vai, antes de evocar, fazer uma pequena oração mais ou menos nesse sentido. Ó meu Deus, meu bondoso e anjo de guarda, fazei com que, digamos, seu avô, seu tataravô, algum santo de sua devoção, meu santo tal, se tiver em condições, que ele me dê discernimento nisso ou naquilo, que me impulsione para este ou para aquela ação. Mas no caso específico, relativamente você achar que tem algum espírito querendo comunicar, você, em primeiro lugar, faça uma oração clara, faça uma oração do fundo do seu coração, falando, meu irmão, eu estou aqui e estou pronto a te ajudar. Você quer manifestar-se materialmente ou manifestar pelo meu pensamento? Eu estou pronto. Mas isso se efetivamente você está pronto. Porque muitos de nós falam assim, eu quero ver um espírito, eu quero entabular conversação, mas se porventura houver uma materialização via ectoplasma de um médium, de você mesmo ou de um médium próximo, o cidadão sai correndo, né? Então, Muriel, você faça uma oração com firmeza, dentro do seu íntimo, do seu coração mesmo. E olha, quero te ajudar, em que posso te ajudar, o que te constrange, o que te magoa, o que te aperta internamente. Você é algum parente? De que forma eu posso te ajudar? Me fala verbalmente ou me inspira em minha mente. Quer dizer, deve ser dessa forma que a gente conduz e não tem nada. Meus irmãos, então fica assim, né? Eu perguntaria, há mais alguma dúvida assim, nesse aspecto, meus irmãos? De nada, Muriel. Em não havendo alguma dúvida, nós passaríamos ao encerramento. Maravilha, maravilha, Wassa. Então nós passaríamos... Então vimos que mediunidade, você ser médium, é você ser o intermediário dos dois planos. Fraterno, eu não vi que você está com a mão levantada aí, você quer fazer uma manifestação, por gentileza? Perfeitamente, minha amiga. Eu vou descer aqui, perfeitamente. Você me desculpa. Eu olhando a área de texto e não vi. Você me desculpa. Então, concluindo, meus irmãos, mediunidade é você ser o intermediário, você ser o medianeiro da comunicação dos dois planos. E esta comunicação e o estudo dessa comunicação que é a parte científica da nossa doutrina. É a terceira parte do livro, aliás, a segunda, né? A primária, o livro dos Espíritos. A primeira é a parte primária, surgiu o livro da Gênesis. A segunda, comunicação dos Espíritos, o mundo espírita, surgiu o livro dos Médiuns. A terceira, Código Moral, que é o livro do inferno, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Código Moral, que é o céu e o inferno. Então o livro dos Espíritos surgiu os 4 livros. Esse que nós estamos estudando agora, que é o livro dos Médiuns, é o livro dito o Espiritismo como ciência. E está aí respondido, aqui Kardec nesse livro, e nos explica como nós evocamos, como nós invocamos os Espíritos. E mais do que como, a maneira que se faz, a hora,
quando se deve fazer, o que é certo e o que é errado. É um código de comunicação, é um código de como se deve fazer para estabelecer essas comunicações. Muita luz, muita paz. É com você. E posteriormente, Rô Estrela, eu te convido, depois da fraterna, você fazer a prece final. E eu simplesmente vou voltar para colocar uma música e desejo muita luz, muita paz, um beijo no centro de vossos corações. E podemos sempre ser melhores, meu irmão, do que somos hoje. Muita luz e paz. Eu só queria dar uma experiênciazinha minha que acrescenta no que você fez aí, meu querido irmão Chico. Eu perdi minha mãe, eu tinha 3 anos de idade. E nunca ninguém me disse que ela tinha morrido quando eu era pequena. Falavam que ela tinha viajado. Eu fiquei muito tempo esperando, eu morava numa casa, e eu ia sempre para a porta da casa esperar a volta da minha mãe. Fiquei muito tempo mesmo esperando por isso. Quando foi aos 8 anos de idade, eu comecei a sentir a presença da minha mãe. Ela do meu lado, me aconselhando, porque as coisas lá em casa começaram a ficar meio complicadas. Então, ela veio para me ajudar, para me acarinhar. E nisso tudo ela foi ficando comigo. Foi com ela que eu aprendi a fazer autoanálise, aos 18 anos de idade, para você ver o tempo que ela ficou comigo. Ela toda noite estava ali comigo, me aconselhando a muita coisa. Me sacou de muita coisa, que eu corri riscos na minha vida de ser, inclusive, estuprada. Então, eu passei por situações muito complicadas. E ela sempre estava ali, pronta para me ajudar. Ela fazia coisas incríveis. Só foi mesmo voltar para o lugar dela depois que eu casei. Ela me fez ver que eu tinha que casar com a pessoa com quem eu casei e para ser feliz. Então, é uma experiência que eu tive realmente da mediunidade que eu tenho, né? E que foi muito bom para mim. Me lembrei disso porque você falou que perdeu sua irmã também, a sua mãe também, quando você era criança, né? Era só isso que eu queria dizer para vocês, que é uma experiência, né? Que a gente passa para as pessoas. Um beijinho. Boa tarde a todos. Muita paz, muita luz nessa fala, luz no caminho. Muitas vezes contemplamos tudo aquilo que sentimos para cada irmão presente, poder sentir a presença amorosa do nosso Pai e juntos poder oferecer a cada irmão presente nessa sala, seja ele encarnado ou desencarnado, oferecer o amor, a paz, a harmonia, oferecer através do pensamento os fluidos que cada um necessita. Deus nos deu a sabedoria, nos deu a fortaleza interior para que possamos sempre buscar na doutrina o entendimento e o esclarecimento. Que cada irmão que se dedica, que se prontifica em levar a tua luz, Pai, que tu possas sempre iluminar, proteger e dar o alento que tanto precisamos para continuar. Então, através dessa prece,
eu dedico a cada irmão presente, não só aos que estão na sala encarnados e desencarnados, mas todos aqueles que se encontram nos hospitais, nos presídios, nas clínicas, nos asilos, nos orfanatos, aqueles que se encontram em seus lares, acamados, e a nós mesmos. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação. Dai a luz àqueles que procuram a verdade. E pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, à criança o guia, ao órfão o pai. Que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, meu Deus, para aqueles que vos conhecem, esperança para os que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem sobre nós, nessa tarde, toda a paz, a esperança e a fé. Mas continuamos te chamando, Senhor, nos dê um raio, uma faísca do vosso amor. Para a terra, deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, e todas as dores acamar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar-nos no progresso de subir até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde refletirá um dia a vossa santíssima imagem. Que neste momento nosso Pai nos cubra com seu manto de amor, nos dê através dessa água todos os fluidos que nós necessitamos para a nossa cura. Que Deus nos ilumine, nos proteja, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Muita paz e muita luz. Antigo irmão Xisto descendo. Muita paz, muita luz. Que assim seja. Então, agradecemos aos dois planos da espiritualidade.